Salve, salve galerinha! Mais uma aula de biologia com o professor Léo para vocês, tá? E hoje o nosso assunto nada mais, nada menos do que mutações gênicas. Essas modificações que apresentam-se no nosso material genético, podendo gerar novas características ou não. Agora, na atualidade, estamos passando por um processo de coronavírus, onde ele vem de uma mutação de outros coronavírus anteriores. Nós estamos aqui na 7ª cepa desse vírus aí que existe desde 1960 e hoje estamos sentindo aqui na pele o que é uma mutação gênica e o que ele pode estar causando na população como coronavírus na atualidade. Porém, para a gente estar falando um pouquinho de mutações gênicas, galera, nada mais, nada menos do que essas alterações nas bases nitrogenadas. Alterações na adenina, timina, citosina, guanina, que são os nucleotídeos que estão presentes no nosso DNA. Porém, essas alterações nas bases nitrogenadas, nós temos algumas perguntas a fazer. Quantas bases que acontecem mutações? Isso depende. Depende do nível de mutação que está acontecendo aí nesse material genético. Porém, nós temos algumas mutações, algumas alterações em uma base. Ou às vezes você pode ter também essas alterações em várias bases nitrogenadas, tá? Então depende aí de como que essa mutação está atingindo o nosso material genético. Quais são eles? Quais são os tipos de mutações? Deleção, ele deleta, ele tira um nucleotídeo presente no material genético. Ou ele pode estar fazendo também essas alterações de forma de adição. Ele acrescenta um nucleotídeo aí no DNA desse indivíduo. Ou por substituição. Por exemplo, você tinha lá adenina numa certa posição do DNA, de repente ele foi substituído por uma citosina e isso pode estar acarretando aí em alguma alteração do fenótipo ou não, tá? Depende-se muito. Causas, moçada, o que pode estar causando aí essas alterações do nosso DNA, essas mutações genéticas? Radiação, ela tem uma certa influência aí no nosso material genético. Lembrando que as ligações são químicas. Então, através dessas ligações químicas pode estar sendo desfeito, tá? E a radiação é um dos fatores que desfaz essas ligações entre os nucleotídeos, entre essas bases nitrogenadas, gerando assim então a nossa mutação. A radiação ela pode ser ionizante, tá? Aí alguns elementos que estão de forma iônica sendo trocados, ou pode ser por radiação ultravioleta, UVA, UVB, pode estar interferindo nas nossas bases nitrogenadas, nos nossos nucleotídeos. Agentes químicos é outro fator que causa mutação. Consumo de tabaco, consumo aí de produtos químicos, consumo de drogas, tá? São todos eles presentes aí que pode estar causando mutações, assim como alguns agentes biológicos também, fungos, bactérias, vírus. Hoje nós temos do papiloma virais. Esse vírus ele pode estar causando aí câncer no colo do útero, nosso famoso HPV. Algumas bactérias também podem estar realizando certo tipo de mutações, galera. Isso é a nossa parte inicial da nossa aula de hoje. Galerinha, para a gente explicar um pouquinho melhor sobre mutações genéticas, os seus tipos, deleção, adição e substituição, montei um quadro aqui para a gente estar explanando essas dúvidas e para você estar descobrindo o que acontece nas mutações de deleção, adição e substituição, tá?
Aqui eu coloquei uma fita de DNA, onde a gente pode encontrar adenina, timina, guanina, adenina, tá? Citosina e assim por diante. O que define uma fita de DNA é a presença da timina, tá? É através da presença da timina que descobrimos que essa fita é de DNA. E fizemos aqui uma transcrição, tá? Uma transcrição de DNA para RNA mensageiro, onde a adenina a gente troca por uracila, a timina a gente troca por adenina, a guanina por citosina e a citosina por guanina. Lembra lá você, A por U, T por A, C por G e G por C, ok? Como que a gente descobre que é uma fita de RNA? Porque no RNA nós não temos a timina, mas temos aqui a uracila presente neste quadro, tá? Isso faz com que esse material genético seja o RNA mensageiro, qual é transcrito do DNA. E para transformar em RNA mensageiro em proteína, nós vamos pegar o seguinte: a cada 3 nucleotídeos nós temos um aminoácido. Lembrando que proteína é um conjunto de aminoácidos. E neste caso aqui coloquei 4 aminoácidos formando essa proteína para ficar um esquema aqui pedagógico e claro para você entender, tá? Então é o seguinte, cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon ou um aminoácido. O UA, ele gera um aminoácido chamado de leucina, tá? Esses códons, galera, você tem uma tabela que está presente na internet, na sua prova também vai estar presente aí para você estar descobrindo qual que é este tipo de aminoácido. É uma coisa que você não precisa decorar, porque isso vai estar na sua prova, tá? Então olha só, a trinca UUA, esse códon gerou leucina, ACU, treonina, GCA, alanina, GGU, glicina, tá? Esses são os 4 aminoácidos onde está envolvendo os nossos códons, ok? Porém, aqui, meus queridos, é a base para a gente ver o que vai acontecer nas mutações de deleção, de adição e substituição, ok? Colocando a situação então, a partir desse DNA, vendo aqui a deleção. Coloquei em vermelho onde está acontecendo a deleção, que no caso seria aqui, ó, no GAC. Como vocês podem perceber, na deleção deletamos aqui a adenina, o A foi deletado, vamos colocar aqui a adenina, bem entre a guanina e a citosina. Consequentemente, a transcrição vai ficar na ausência, tá? Da adenina, onde na verdade deveria aparecer a uracila aqui embaixo na fita de RNA. Porém, ela que era GC ficou CG. Então o que acontece, galera? Quando ocorrer a tradução, o ribossomo, junto lá com o RNA transportador, ele vai estar trazendo então a leucina, a CG, aonde aconteceu aqui a treonina. E olha só, a ACU e a CG, por incrível que pareça, geraram o mesmo aminoácido chamado treonina. Porém, galerinha, como foi deletado, nós mudamos a ordem, tá? Foi mudada essa ordem. Onde era GCA, agora é CAG. E o CAG, ele gerou o aminoácido em vermelho aqui, tá? A glicina. A glicina foi gerada, enquanto era para ser alanina. Olha o efeito que uma deleção, que uma mutação por deleção causa, tá? Era para ser alanina e esse código que gerou virou glicina. Antes era para ser aqui, ó, GGU gerava glicina e agora gerou valina. Tá vendo como que acontece essa deleção? O que ela causa, tá?
Até eu cuidei para deixar em vermelho onde aconteceu essa mutação, ok? Olha agora com a adição. Eu adicionei, tá, uma guanina aqui entre o T e o C, bem nessa região aqui, ó, entre o T e o C agora para adição, tá? Nós adicionamos então uma guanina, tá? Aqui entrou uma guanina no meio e nós temos esse resultado. Porém, meus queridos, ele vai gerar futuramente também um novo aminoácido, ó. Leucina, treonina, alanina vem normal. Agora aqui, com essa adição, ele lendo esse aminoácido com um a mais, um cara que era para ser glicina agora virou arginina, tá? Um novo aminoácido, mudando-se essa proteína, esse conjunto desse aminoácido, tá? Então, deleção deletou, adição adicionou aqui para nós no nosso quadrante, tá? Bem bonitinho para vocês estar aprendendo um pouquinho mais sobre o que é mutação, meus queridos. E o último tipo, a substituição, tá? Aqui ele vinha, deixa eu ver onde que ele tá, TGA, é aqui, ó, era para ser um G e agora esse cara virou um C, foi substituído, substituímos a guanina por uma citosina. E consequentemente, hora que está acontecendo a tradução, aqui nós temos a modificação. Era para este cara ser do tipo aminoácido alanina. Agora a gente encontra o aminoácido glicina. Mudou-se esse aminoácido, consequentemente muda a estrutura da proteína também, meus queridos, tá? Se liga aí, dá um print. Se você não entendeu, pode perguntar aqui na descrição para nós, que a gente atende a sua dúvida. Porém, essas são as mutações: deleção, adição e substituição. Galera, as causas das mutações gênicas, ok? Nós temos alguns fatores aqui, que são radiações, agentes químicos e agentes biológicos. Tá? Esses são alguns fatores aí que pode estar relacionando a mutações gênicas para a gente estar conversando aqui um pouquinho, tá? Bom, radiações, ela pode ser de duas formas, ionizantes e ultravioletas, tá? As ionizantes é que eles estão aí ionizando átomos e moléculas. O raio-X é um deles, o raio gama, partículas alfas e partículas betas, tá? Por exemplo, o raio-X, você quebra o braço uma vez ou outra, vai lá, faz um raio-X, entra em contato com esses íons aí, só que não tem assim sérios problemas. Mas uma pessoa que trabalha com raio-X diariamente, é necessário que ela tenha uma proteção, tá? Normalmente fica atrás de uma parede de chumbo, alguma coisa relacionada a chumbo aí, para estar fazendo a sua devida proteção quanto a esse raio que é extremamente mutagênico, ok? Nós temos também os raios ultravioletas que estão presentes aí no nosso Sol, o VA, o VB, o VC, tá? Por mais que a gente tenha a nossa camada de ozônio que faz, que é o nosso filtro natural, que faz essa filtragem natural aí, ainda é necessário que a gente tome certos cuidados, por isso a importância do protetor solar, galerinha. Às vezes esses caras aqui podem dar mutações no nosso material genético, no DNA da nossa célula e acabar acontecendo aí um câncer de pele, por exemplo, tá? Lembrando que câncer, uma grande quantidade dos cânceres são causados por mutações gênicas, ok? Aí nós temos, por exemplo, agentes químicos, PVC, presente no plástico. Você aquecer o plástico, galera, libera esse PVC, tá? Tem também o MVC, que são produtos que liberam dioxinas.
onde eles vão estar causando certas mutações. Cuidado você que gosta de colocar o seu cafezinho em copinho plástico, tomar o seu chazinho em copinho plástico, pode estar liberando alguns desses elementos químicos carcinogênicos gerados por mutações. Nós temos também alguns produtos que são à base de cloro, produtos clorados, DDT, BHC, heptacloro, por exemplo, são produtos que são usados em agrotóxicos, né? O DDT é um deles, que é um dos metais pesados que está presente aí, e ele pode acabar se acumulando dentro de uma cadeia alimentar, uma bioacumulação dentro dessa cadeia, tá ok? São produtos químicos mutagênicos também. Nitrito de sódio, galera! Você às vezes pelo nome não conhece, mas tenho certeza que deve estar consumindo lá no seu ketchup, na sua mostarda. São elementos aí que faz com que alguns produtos sejam conservados. São produtos que são presentes nos conservantes dos nossos alimentos. O pessoal que gosta dos embutidos, salame, linguiça, calabresa, nitrosamidas faz com que este produto seja mantido também, e são agentes químicos mutagênicos. Outros caras que podem estar causando mutações são os agentes biológicos. Esses como o papilomavírus que causa o HPV, se não for tratado, se não for diagnosticado, ele pode estar causando um câncer no colo do útero. Nós temos várias bactérias. Algumas bactérias ela têm o poder de passar o seu material genético para outras células. Alguns fungos também podem estar causando aí certos tipos de mutações, e assim como os eumintos, alguns vermes, principalmente aqueles que parasitam no fígado do seu hospedeiro. Então essas são as causas aí de mutações, ou por radiações, agentes químicos ou agentes biológicos. Galerinha, aqui dentro das nossas mutações gênicas, glórias são feitas pelas nossas enzimas. Como por exemplo, dentro dessas mutações acontecem alguns reparos, onde a gente vai ver o aparato enzimático celular. Dentro de toda a síntese que acontece aí do nosso DNA, o trabalho da enzima DNA polimerase, esse complexo todo, ela também tem enzimas que mudam essas características, esses erros aí dentro do nosso DNA causado pelos seus agentes biológicos, químicos ou radiações, tá? Ela vai fazer consertos, é o nosso mecânico do DNA e do material genético. Então é o seguinte, essas enzimas, ela vê onde está esse erro, ou ela faz a troca certa, ou às vezes a enzima arranca fora aquele gene que foi mutado para não causar certos problemas, tá? E assim, se ela está arrancando um pedaço do DNA, ela também continua causando uma mutação. Mas às vezes essa mutação, ela pode ser uma mutação que não gera nenhuma característica. Às vezes a pessoa tem a mutação no seu organismo, fez esse reparo e ainda ele continua normal. Tanto que mutação pode gerar alguma característica nova, ou pode deixar o indivíduo do mesmo jeito, sem atrapalhar, sem modificar o seu fenótipo. E lembrando, nem sempre mutação é ruim. Pode acontecer mutações boas também, galerinha. Mas para essas mutações nós temos esse reparo causado por enzimas, tá ok? E se nós analisarmos a taxa de mutação dentro das replicações que acontecem, dentro das duplicações do material, que é o momento ali onde vai acontecer normalmente aí algumas mutações, nós temos as taxas representadas em alguns indivíduos. Por exemplo, o vírus. O vírus é um cara que tem mutação altíssima.
tá? A gripe que você pegou ano passado já é diferente da gripe deste ano, devido ao grande índice de mutação que acontece no vírus. Estamos passando agora pelo coronavírus, também é outro cara, como eu falei no começo dessa aula, um cara que apresenta altas mutações, e hoje nós estamos numa mutação, numa cepa desse vírus que está deteriorando bem a espécie humana, tá? A princípio, se você pegar os outros coronavírus, ele não era tão agressivo como esse Covid-19. Porém, o vírus, ele tem uma mutação a cada 10 mil replicações. A cada 10 mil vezes que ele faz cópia do seu material genético, ele apresenta uma mutação, uma taxa altíssima. Já nós humanos, bactérias e fungos, lógico, nosso número de nucleotídeos dentro do nosso organismo ele varia. Porém, a mutação é muito parecida. Nós temos uma mutação a cada 1 bilhão de replicação. Então, o seu DNA precisa fazer 1 bilhão de cópias para outro acesso para que haja uma mutação. Imagina, dentro de cada célula nossa humana, nós temos em torno de 3 bilhões de nucleotídeos, tá? Ele precisa copiar diversas vezes, 1 bilhão de vezes esses 3 bilhões de nucleotídeos para que haja uma mutação. Tá? Se você for ver bem a maquinaria que existe dentro do organismo, dentro dos seres vivos, ela é perfeita, galera, para reparar essas mutações. Tá? E lembrando, galera, a importância da mutação, ela gera uma certa variabilidade genética, tá? Se a gente for analisar a evolução lá em neodarwinismo, a gente tem a observação de seleção natural acontecendo, mais as mutações ou recombinações, onde chega nos indivíduos que hoje habitam este planeta, tá? Eles evoluíram. E tudo isso é fruto de mutações positivas que vieram acontecendo aí durante os milhares de anos evolutivos que a gente chega neste aparato de hoje, tá ok? Galerinha, agradeço aí a atenção de todos vocês. Essa foi uma aula de mutação. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar na descrição aí do nosso canal. E seja bem-vindo para mais este estudo pedagógico. Passar bem, até mais!